Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas, se eu as faço, mesmo que não querais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse tempo da Quaresma, já chegando para a Semana Santa. Vamos entrar na Semana Santa. Mas a perseguição a Jesus, ela continua. Estamos na sexta-feira da quinta semana da Quaresma, no Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 31 a 42. Apesar da perseguição que é feita a Nosso Senhor, muitas pessoas passaram a acreditar em Jesus por causa também do que João havia falado a respeito dele. É importante notar aqui que João Batista tinha um certo crédito diante desses homens, ao ponto de eles dizerem assim, João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. Muitos ali acreditaram nele. Mas as autoridades religiosas continuam nessa perseguição, procurando matar Jesus, procurando uma oportunidade para prendê-lo, para depois fazerem aquele julgamento injusto e, através do julgamento injusto, condenarem Jesus à morte. Hoje, eles estão acusando Jesus de uma blasfêmia. Eles estão dizendo que Jesus está blasfemando. Mas por que eles estão dizendo que Jesus está blasfemando? Aí eles dizem: porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Um homem dizendo ser Deus. Só que é um homem, sim, mas é Deus. É um homem com a natureza divina e é um Deus com a natureza humana. Aqui nós
nos deparamos com o mistério da encarnação. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, vem ao encontro de uma mulher aqui na terra. E ali ele se fez homem no ventre dela, que é Nossa Senhora, para que ele pudesse, através da sua natureza humana, passar pelo sofrimento, passar pela morte e ressuscitar ao terceiro dia. Tudo isso para que houvesse a reconciliação do homem para com Deus, por causa do pecado original, pecado de Adão e Eva, que infelizmente nos fez separar de Deus. E agora ele vem para nos unir de novo. Então aquele homem que eles estavam vendo ali, que muitas vezes eles diziam que ele era simplesmente o filho do carpinteiro, é Deus. Não é que ele estaria blasfemando, é que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus e ele é Deus. Jesus é Deus. E isso precisa ficar claro diante de nós. Meus irmãos, nos tempos em que nós vivemos, nós precisamos ficar muito atentos com tantas seitas que tem por aí, com tantas religiões que estão ao nosso redor, que eles não reconhecem que Jesus seja Deus. Precisamos estar atentos. Usam até as Sagradas Escrituras, usam até o Novo Testamento, falam até de Jesus, falam que Jesus foi um grande profeta, mas quando você pergunta para eles, você acredita que Jesus é Deus? Eles vão dizer, não, Deus ele não é. Deus somente é Jeová, Deus somente é o Pai, Deus é somente aquele que é o arquiteto de toda a humanidade. Mas Jesus Cristo ser Deus? Não, Jesus não é Deus, não. Jesus é um grande iluminado. Jesus foi um homem muito bom, mas Deus não. Ele não é Deus. Estão entendendo, meus irmãos? A luta que Jesus está vivendo com aquelas autoridades religiosas. Agora eles estão dizendo que Jesus está blasfemando. Porque, sendo um homem, ele se diz ser Deus. Mas, graças a Deus, nós católicos, nós cremos de todo o coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, que Jesus não é qualquer pessoa, não. Jesus não é um grande profeta. Ele é o profeta por excelência, porque ele é Deus. Filho de Deus, nós professamos a nossa fé e vamos morrer por isso. Lá no início da igreja, quando aconteceram aquelas diversas perseguições por parte dos imperadores, muitas vezes os imperadores queriam que se renunciasse a Jesus Cristo, se renunciasse a crer que Jesus é Deus para salvar a própria vida. Mas os primeiros cristãos eram convictos de tudo que eles professavam, que muitos até, diante do imperador, sem medo nenhum, diziam, olha, imperador,
nós acreditamos que tu és o imperador, mas que você seja Deus, não. Deus é Jesus Cristo. E aí os imperadores ficavam furiosos e mandavam matar os cristãos. E nós católicos, precisamos ter essa convicção em relação a nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu tenho dito aqui para vocês, nós cremos em um só Deus, em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próprio Jesus revelou isso para nós. Ele revelou que ele veio do Pai. Ele procede do Pai. O Pai o enviou no nosso meio. E ele falou do Espírito Santo que os apóstolos iriam receber, os apóstolos receberam. O Espírito Santo que nos santifica, que nos ilumina e que nos faz cada vez mais crer nesse único Deus ao qual nós prestamos culto e adoramos. Agora vejam só, eles estão dizendo que Jesus está blasfemando. E na verdade quem está blasfemando são eles que estão blasfemando. Porque eles não querem acreditar. E ao ponto da blasfêmia deles ser tão grande que eles querem até matar nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente prender e depois matar. Aqui nós estamos, meus irmãos, dentro dos mandamentos, nós estamos no 2º mandamento, que é o pecado de blasfêmia. E o que é esse pecado de blasfêmia? Nós encontramos lá no Catecismo da Igreja, no parágrafo 2148, que vai dizer assim: a blasfêmia opõe-se diretamente ao 2º mandamento. Ela consiste em proferir contra Deus, prestem atenção, ela consiste em proferir contra Deus, interior ou exteriormente, palavras de ódio, de ofensa, de desafio, em falar mal de Deus, faltar-lhes deliberadamente com o respeito, ao abusar do nome de Deus. São Tiago reprova os que blasfemam contra o nome sublime de Deus, que foi invocado sobre eles. Estão vendo em que consiste a blasfêmia? Ter ódio de Deus, ofender a Deus, desafiar Deus, falar mal de Deus, faltar deliberadamente com respeito, abusar do nome de Deus. Aqui é uma pergunta que eu faço para você que está me ouvindo. Você que é católico, você que vive uma vida cristã, e talvez você nunca tenha parado para meditar nesse 2º mandamento. Às vezes as pessoas falam, procuram os sacerdotes para se confessar e falam assim, que eu falei o nome de Deus em vão, né? Porque o 2º mandamento consiste nisso, né? Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí as pessoas acham que é porque ela tomou uma queda, ela diz, ai meu Deus, aí ela já acha que... É muito mais profundo, meus irmãos, do que isso. O pecado contra o 2º mandamento e a blasfêmia. Eu até recomendo que você faça um exame de consciência e perceba em que momento da sua vida você brincou com o nome de Deus através de piadas,
E esse mandamento consiste também em tudo aquilo que está relacionado a Deus, como a igreja, as coisas sagradas, brincadeira com as coisas sagradas, brincadeiras com com padres, com santos, com freiras, brincadeiras com Jesus Cristo, essas piadinhas assim que muitas vezes as pessoas fazem, e ali está o católico, e às vezes para não ficar de fora ou ser questionado, eles contam aquelas piadinhas envolvendo o nome de Deus, as pessoas começam a rir, dão risada, por respeito humano, mas não tomam uma postura de dizer para a pessoa, olha, isso não pode se fazer, você pode brincar com o nome de Deus. E hoje em dia, como a autoridade ela está em baixa, porque hoje as pessoas não têm respeito mais com as autoridades, os filhos não têm respeito com seus pais, nos trabalhos as pessoas não têm respeito com os seus patrões, os fiéis não têm respeito com os sacerdotes. Vocês estão entendendo? E aí, por causa disso, as pessoas se acham na autoridade, tá vendo? Na autoridade de blasfemar, de falar mal, de brincar, de faltar o respeito. Se nós não podemos faltar o respeito com os nossos pais e nossas autoridades, imaginem, meus irmãos, com Deus. E aí as pessoas estão numa atitude tão grande que eles se acham de nos carnavais, já não é um local para se colocar situações relacionadas a Deus por causa da bagunça, e me desculpe, da sem vergonhice que está os carnavais de hoje. Então, estão desafiando Deus, isso é uma grande blasfêmia, onde colocam Jesus sendo pisado por Satanás, usam Nossa Senhora como se Nossa Senhora estivesse ali com um outro homem, São José nos filmes, aqui eu já amplio os filmes que colocam que São José tinha caso com Nossa Senhora, que Jesus tinha casos com São João. Blasfêmia pura. E imagine um católico se sujeitando a comprar um bilhete de um filme blasfemo e vai lá assistir e ainda volta dizendo é assim mesmo, provavelmente isso aconteceu. Blasfêmia. Eu tenho pena, me desculpe eu dizer, de quem faz um roteiro de um filme desse, quem escreve um livro desse, quem faz um roteiro de uma novela, blasfemando com as coisas de Deus, com adultérios, incentivando as pessoas ao adultério. Tudo isso, meus irmãos, é usar o nome de Deus em vão, é brincar com o nome de Deus. Então eles estavam acusando Jesus de uma coisa que, na verdade, eram eles que estavam causando, eram eles que estavam blasfemando. Então, nesses últimos dias aqui que nós já estamos caminhando praticamente para a Semana Santa, faça um exame de consciência. Essa poderia ser a sua penitência do dia de hoje. Você ir lá no Catecismo da Igreja, pegar o segundo mandamento e ler e meditar ali no segundo mandamento e ver assim, será que eu fiz isso? Será que eu não fiz naquele momento? Você vê essas blasfêmias que acontecem com os nossos irmãos evangélicos. Pegam as imagens dos santos da Virgem Maria,
pisa, joga no chão, quebra, dizendo que nós somos idólatras, pega o crucifixo, quebra, ainda fazem aqueles tipos de desafio, eu já vi. Aqueles fanáticos dizendo, se Deus é Deus, então eu vou quebrar essa imagem e quero ver o que vai acontecer comigo. Meus irmãos, isso é blasfêmia. Que Deus tenha piedade e misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida santa. E continuando aqui esse parágrafo 2148 do Catecismo da Igreja Católica, a proibição da blasfêmia se estende às palavras contra a Igreja de Cristo, os santos, as coisas sagradas. Estão vendo que eu acabei de narrar aqui, exemplificando, né? Acabei de exemplificar. É também blasfemo recorrer ao nome de Deus para encobrir práticas criminosas, reduzir povos à servidão, torturar ou matar. O abuso do nome de Deus para cometer um crime provoca a rejeição da religião. A pessoa jura em nome de Deus para encobrir o erro do outro. É uma coisa gravíssima. A blasfêmia é contrária ao respeito devido a Deus e ao seu santo nome. É em si um pecado muito grave. Que Deus purifique os nossos lábios, a nossa mente, o nosso coração, para que nós, ao referirmos o nome de Deus, nós possamos referir com o máximo respeito, porque Deus é para ser amado, adorado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.